Irmão, e se eu te dissesse que existe um filme do Zac Efron Comedor, onde o melhor amigo dele não é nada mais nada menos do que o Michael B. Jordan? Tu não vai fazer isso, não. E o filme quer que a gente acredite que ele não é o mais delicinho e gostosinho. E o outro melhor amigo deles é o Whiplash. Esse filme é simplesmente o suco do absolute cinema, tá ligado? O filme começa com o Zac Efron antes da demonização facial, esperando num banco há literalmente 4 horas no inverno de Nova York. Ele já começa quebrando a quarta parede, falando diretamente com a gente, e aí a gente volta um pouquinho no tempo pra entender o porquê que ele tá ali agora. Só que antes da gente começar a história de verdade, eu preciso deixar claro que a tradução brasileira falhou muito nesse filme, porque o nome em português ficou Namoro Liberdade, tirando literalmente todo o sentido do filme. O nome em inglês é Ou Então. O Zac Efron, o nosso adulto com mente de adolescente, ele acredita que chega um momento num relacionamento ou quando você tá ficando com uma pessoa que a menina fala, então. E nada de bom vem depois desse então, porque muito provavelmente ela quer alguma coisa séria. Então, o filme começa com a menina no quarto dele falando assim, então, o que vai ser da gente? O Zac Efron começa a falar que ela é uma mulher incrível e que ela é uma mulher incrível, que também ela ela é uma mulher incrível. Dito isso, a menina fala que quer terminar com ele, porque ela precisa de um homem de verdade. Alguém que não beba café numa tigela e que tenha uma cama e não um colchão no chão. O nosso mano High School Musical começa a ficar muito confuso, mas não por ela ter meio que, assim, humilhado ele, nada disso. Ele fica confuso porque não sabia que tava namorando ela até então. E depois desse término devastador, quem liga pra ele é o melhor amigo dele, o Whiplash, perguntando onde ele tá e por que ele tá tão atrasado. O Zac Efron, de cuequinha, fala que já saiu, né, que já tá a caminho, e fala, mano, você não vai acreditar, a Christy acabou de terminar comigo. Caramba! Quem é Christy? Depois disso, o personagem que mais importa é apresentado pra gente, o Michael B. Jordan. Ele chega em casa, né, ele chega com aquela roupa de hospital, aparentemente ele é um médico. E se já era covardia ele sendo gostosão por si só, agora ele é gostosão e médico. Chegando em casa, a gente vê que a esposa dele é nada mais nada menos do que a Vovozona 3. Não literalmente a Vovozona, é a... E aí ele chega em casa, fala, oi amor, tudo bem e tal, falta em academia, por isso que eu cheguei um pouco mais cedo. Quem é esse maluco aí? E aí a gente vai ver, e esse maluco aí, que ele falou que esse maluco aí, que a gente viu que é esse maluco aí, é na verdade o irmão do Lúcifer, patrão. Mas aqui no filme, ele é o advogado dela. E aí ele pergunta, pô, advogado e tal? Aí ela fala, é, um excelente advogado. A cena então corta abruptamente e mostra o Michael B. Jordan sentado com os amigos dele e o Zac Efron indignado falando, peraí, a tua mulher falou que ela fez sexo intenso com um cara chamado Harold. Não acredito que ela disse intenso. Todo mundo boquiaberto, né? Porque, pelo visto, ela queria que o Michael B. Jordan se matasse. E aqui a gente tem um primeiro indício do mais absoluto cinema. Os amigos começam a questionar, tá, mas por que o advogado dela tava na sala e tal? A gente quer saber. E aí o Michael B. Jordan começa a falar que ele parecia muito o Morris Chestnut, que, na verdade, é o nome do ator na vida real. Então a gente tem mais uma quebra de quarta parede, só que de uma forma muito cinematográfica. E aí os caras começam a falar, tá, mas beleza, por que ele tava lá? E aí o Michael B. Jordan fala, ah, porque ela quer o divórcio. Pô, até então, entendível, beleza. Ela não precisava ter falado que ela tava fazendo sexo intenso. Além disso, ela ainda levou o cara pra casa dela pra falar isso na frente do Michael B. Jordan, que é o marido dela, pô. E tudo que eu ficava pensando era, mano, como é que ela traiu o Michael B. Jordan? Todo gostosinho desse jeito, patrão. Ô, sua filha da puta. E aí todo mundo indignado, olhando pro Michael B. Jordan, esperando uma reação dele, esperando ele pegar uma escopeta ou alguma coisa pra acabar com esse sofrimento. E aí perguntam, tá, beleza, ele tava lá e ficou esse tempo todo em silêncio, ele não falou nada? E aí o Michael B. Jordan cochicha bem baixinho assim, ó. Ele falou assim, ó, ih, caralho, é esse merda de gostosura. Ele gostou do meu sapato. E os amigos falam, o que você falou aí, meu patrão? Aí ele fala de novo. Ele falou de que gostou no sapato. Aí ele, como é que é, Michael B. Jordan? Eu não consegui entender essa gostosura. E aí ele fala assim, ele disse que gostou dos meus sapatos. Os dois automaticamente olham pra debaixo da mesa. E aí eles acham que a gente é otário, tá ligado? Porque o filme quer que a gente acredite que eles estavam olhando pro sapato. Quando na verdade era claramente o pau do Michael B. Jordan batendo no chão. Cortando a cena, a gente tem o Whiplash e o Zac Efron indo pro trabalho. Eles trabalham juntos, além de serem melhores amigos. Porra, maravilhoso. E aí eles estão conversando, pensando numa alternativa, alguma coisa que faça o Michael B. Jordan sair dessa deprê toda. E aí a ideia brilhante do Whiplash é eles contratarem uma do Job, né? Porque ele tá lendo numa revista e tal. Garotas de East Village. Elas são atuais, usam roupinha da moda e tal. O Zac Efron fala que eles não têm dinheiro pra isso e que é uma péssima ideia e que garota assim não existe. Grava bem essa informação, porque o que diz na revista é que ela se veste igual qualquer outra garota bonita. A única coisa que divide ela das garotas normais é o trabalho. Grava essa informação que é muito importante aqui nesse
nesse filme. E no meio desse diálogo do mais alto nível, surge o Fred, que aparentemente ele se apresenta toda vez que ele chega na sala. Oi, pessoal. É o Fred. Não ficou muito claro se ele é tipo o chefe deles ou alguma coisa assim, mas ele pergunta, bom, vocês fizeram o trabalho de vocês, certo? Certo, beleza. Qual que é o trabalho deles? Eles fazem capas de livros. Pô, maneiríssimo. Eles chegam na sala ali de reunião, né? Todo mundo com expectativa e a tela tá em branco. E aí, galera, pô, vocês não fizeram o trabalho não? Mas que é isso? A gente deu tanta alternativa pra vocês. E aí o High School Musical fala, isso aqui não é uma tela em branco não. Isso aqui é uma mina de ouro. Eis então que os dois protagonistas começam a brilhar, porque eles falam assim, bom, esses exemplos aqui que vocês nos deram são legais e tal, mas quando se trata do livro X, que se chama A Garota Imprevisível, que por sinal é um ótimo título, segundo o Whiplash, eles sentem que não é isso que eles precisam, porque esses exemplos que eles deram é tudo mais do mesmo. E aí o Zac Efron fala assim, eu acho que eu sei que vocês precisam. E aí o Whiplash, ele olha e fala, eu acho que ele realmente sabe. O cara claramente com tesão começa a falar que um estudo recente, feito com ressonância magnética, mostrou que o cérebro de mulher explode igual fogos de artifício quando vê imagens dele. E aí um dos engravatados daquela sala fala, assim, sem hesitar, de um pinto, né? Aparentemente ele também ficou com tesão. Ficou um clima de merda, ninguém falando nada, um silêncio horroroso. E o Zac Efron fala, não, de sapatos. Aí ele desenha aqui, bonitinho, pá, não sei o quê. E aí a gente olha pra cara de cada um e percebe que já é muito tarde. Tá todo mundo ovulando. No geral, a ideia deles foi aceita, a vida é uma maravilha. Eles voltam pro apartamento e vão comemorar. Chegando no apartamento, a gente tem o Whiplash cagando, o Zac Efron preparando as bebidas. Chega Michael B. Jordan com a caixa dele, como se fosse uma caixa de mudança. Completamente triste, devastado. Trouxe até sorvete, coitado. Como sorvete não é coisa super masculina, não é igual whisky, eles querem se livrar do sorvete. O Whiplash sai do banheiro. E aí o Michael B. Jordan pergunta, você tava cagando? E ele fala, tava cagando. E eles ficam indignados, porque aparentemente ele costuma cagar somente na casa do Zac Efron, do nosso querido High School Musical. E um detalhe muito importante, enquanto ele tava cagando, ele tava passando bronzeador solar, porque ele tava dando uma desculpa pra uma menina. Guarda essa informação que vai ser também super necessária lá na frente. No geral, eles se livram do sorvetinho que o Michael B. Jordan tinha trazido, jogando pela janela e atingindo, infelizmente, uma mãe de 4 filhos na cabeça em cheio, causando um traumatismo craniano e, né, isso aconteceu de verdade no filme. Eles então se arrumam falando que o Michael B. Jordan precisa curtir e sair dessa deprê. Eles vão pra rua, tal, bonitinhos, pá. O Whiplash, ele pega uma balinha e fala assim, gente, olha só, vocês querem uma jujubinha, uma balinha? Todo mundo, beleza, não sei o quê. O Michael B. Jordan fala, nossa, gostinho esquisito, né? E aí o Whiplash ele fala, sim, é remédio pra ereção. Eles então chegam nessa espécie de bar/festa, todo mundo já, ó, pronto pra corar. Mas o Michael B. Jordan ainda tá muito triste. Tudo bem, beleza, acontece. A gente conhece mais uma da integrante dessa quadrilha, que é uma menina, amiga ali, ó, do Whiplash principalmente, da galerinha ali. Ela que aborda as meninas e traz as meninas, as presas, né, pros predadores, pra eles poderem, ó, o nome dela é Chelsea, e aparentemente ela é a mais lúcida de todo mundo do filme. Enquanto o Michael B. Jordan tá ali triste e depressivo, os amigos dele falam assim, vambora, Mike. Tem que falar assim, eu sou um médico bonitão, vambora, vai pegar todo mundo. E a Chelsea fala, eu te pegaria, Mike. Mas é óbvio, é o Michael B. Jordan, o filme quer que a gente acredite. Esse cara, numa festa, ninguém ia chegar nele. Para, mano. A Chelsea já desenrola alguém pro Whiplash rapidamente. A Chelsea apresenta a menina pra ele, falando, esse aqui é o Whiplash. E aí ela fala, eu sou a Sophie. Ele olha pra cara dela, tem um silêncio vergonhoso do nada, faz aquela carinha de danado e fala, eu sei que é. Agora imagina eu fazendo isso na vida real, parecendo um esquizofrênico. A festa vai rolando, todo mundo se divertindo, e só o Michael B. Jordan tá sozinho, sentado no bar, tirando ali a aliança, meio triste. Eis então que surge o nosso herói. O Zac Efron vai em direção a ele e fala, mano, vamos conversar aqui rapidinho? Cadê aquele Mike que eu admirava? E aí ele fala, como assim? Que Mike você admirava? Ele fala, mas cadê aquele Mike que eu admirava? Aí o Mike fala, mas como assim? Que Mike você admirava? Ele fala assim, mas cadê o Mike que eu admirava? Mas que Mike você admirava? Ele então começa a lembrar o Michael B. Jordan da época de faculdade, onde todas as garotas que o Zac Efron gostava, que ele queria construir uma relação, sabe? Tipo, namorar, construir uma família, planos pro futuro, ter filhos e tudo mais. O Michael B. Jordan ia lá e pegava. E o Zac Efron fala exatamente assim, cadê aquele Mike? Esse Mike eu gostava. E no meio de mais um diálogo do mais alto nível, o Mike fala, olha, do outro lado do balcão tem uma menina bonitona olhando pra você. Ele olha. Aí quando ele olha, eles fazem contato visual e tal, rolou um clima. Maneiro.
Show, bacana. Assim que o Zac Efron sai, surge mais uma menina lúcida sentando do lado do Michael B. Jordan e puxando assunto com ele, porque ele é o Michael B. Jordan. Porra, ele é o Michael B. Jordan. Irmão, você que é hétero, namora, casado, alguma coisa. Eu não, tá? Eu sou casado, amo ser fiel. Mas você que é hétero, se tivesse uma oportunidade, tá ligado? Michael B. Jordan sem camisa. Depois disso tudo também, o Zac Efron, ele toma coragem e vai até a garota pra falar com ela, né? Só que chega um cara antes dele. E com todo respeito, porra, com essa beleza aí tua mediana, tu não vai conseguir nada, porque é o Zac Efron antes da demonização facial, tá ligado? Se fosse depois, beleza, tudo bem, entenderia. Ele chega oferecendo uma bebida pra ela recusa a primeira vez. Ele fala, não, tudo bem, vou te pagar uma bebida rapidinho. E ela fala assim, tudo bem, eu não quero não, obrigado. Aí ele fala de novo assim, não, tranquila, pô, só uma bebida. Moleque, ela fala não, pelo menos umas 7 vezes seguidas. Aí ela fala assim, bom, beleza, o que você acha que vai acontecer se você me pagar uma bebida? Aí ele fala, eu adoraria saber o que você acha. O que ele não esperava é que essa garota teria um grau altíssimo de esquizofrenia, porque ela começa a imaginar e falar cada passo do que iria acontecer após ele pagar a bebida pra ela. Tipo, deles se casarem, de conhecer a mãe de merda dele, que a mãe dele não acharia ela bonita, que eles morariam no mesmo lugar durante muitos anos, ouvindo o colega de quarto dele, porque ele seria um fracassado, ouvindo o colega de quarto dele transar com a Hillary, talvez, ou alguma coisa assim, até de madrugada, jogando palitinho com eles. E aí ela começa a entrar numa brisa muito grande, e do nada o Zac Efron chega, senta do ladinho dela e começa a entrar nessa mesma brisa. E eles vão se complementando, tá ligado? Um terminando a frase do outro. O cara ali, caralho, eu só queria pagar uma bebida. E aí a gente vê que depois desse episódio incrível de esquizofrenia, os dois ficam com muito tesão e vão pra casa dela, macetar no pelo. E enquanto isso, o Michael B. Jordan ainda tá lá conversando com a garota e tal. A garota ficou interessada nele, deixou o número dela com ele, falando assim, eu vou pra casa, mas assim, depois você me liga, por favor. Ela falou com todas as letras. E aí o Michael B. Jordan falou assim, ué, é nessa hora que a gente vai fazer coisas porque eu não tô na vibe. Porque ela ficou um tempo do lado dele em pé, né? Ela fala, não, você só tá sentado no meu casaco. Aí ele levanta, fala, me desculpa. O filme então começa a mostrar pra gente o Zac Efron fingindo macetar a menina, porque, né? Convenhamos, da fruta que ela gosta, ele come até o caroço. E enquanto isso a gente tem um paralelo incrível, um match cut maravilhoso, mostrando o Michael B. Jordan no banheiro do Zac Efron, comendo sorvete e descabelando o palhaço ao mesmo tempo. Um negócio super higiênico, gostoso. Então essas cenas maravilhosas acabam, e aí o Zac Efron, ele vai levantar no meio da noite, enquanto a menina já tá dormindo, pra ir no banheiro, fazer aquele xixi pós-sexo, tá ligado? Ele vai lá, vai levantar, e aí ele olha assim, vê aquela revista. Lembra aquela revista que o Whiplash tinha lido, falando daquelas do Job, né? As garotas de East Village, se eu não me engano, né? Que elas se vestem igual garotas normais e tal. E aí ele percebe que essa garota que ele acabou de dormir tá usando a mesma bota das garotas de East Village. Ele olha mais um pouquinho, percebe que tem bastante dinheiro ali, em cima da cabeceira. Do lado desse dinheiro vivo, tem um livro de quê? De sexo. No chão, a gente vê o quê? Um pacote que eu não tinha visto desse tamanho até hoje, de camisinha. E aí ele pensa, irmão, eu fiz no pelo, meu pau vai cair. Brincadeira, ele não fica preocupado com isso. Ele vai pro banheiro, né? O banheiro dela é muito esquisito, porque não tem porta, é acoplado no apartamento, foda. Ele liga pro amigo mais inteligente dele, que é o Whiplash, e os dois estão conversando e tal, e o Whiplash tá reclamando, falando assim, mano, cara, eu preciso mijar, mas eu tô muito duro, porque, lembrando, eles tomaram Viagra, né? E aí ele faz uma analogia maravilhosa de que ele tá tão duro que ele poderia segurar um sorvete. O Zac Efron, com toda a sua inteligência, lembrando essa conversa do mais alto nível, pergunta, como um sorveteiro? Parece um sorveteiro idiota, parece o palito do sorvete. Que? Tudo bem. O Zac Efron fala, cara, eu acho que você pode ficar na horizontal. E esse filme, ele faz um favor maravilhoso, porque eu vou parar de zoar um pouquinho agora. Isso funciona muito na vida real. E nessa pose maravilhosa, eles começam a ter a conversa. E o Zac Efron fala, mano, eu acho que ela é uma do job. Eu não tenho dinheiro pra isso. E aí o Whiplash confirma, realmente, você não tem dinheiro pra isso. Então ele pede essa ajuda pro amigo, esse grito de socorro. Mano, o que eu faço? Eu não tenho dinheiro pra pagar ela. E o Whiplash, ele fala, você pode fingir que você é um garoto do job também. E aí, às vezes, quem sabe assim, os valores se anulem. Seu pinto encostou na água. E com todo respeito, essa ideia foi do caralho. Mas o Zac Efron recusou. O que ele pensou? Vou pegar tudo, vou sair de fininho, nunca mais vou ver essa garota. Acabou. Beleza. No dia seguinte, a nossa trupe da pesada tá reunida lá no apartamento do Zacarias e a gente vê o Michael B. Jordan saindo do banheiro, perguntando pra eles qual das duas divas usa bronzeador. Lembra do bronzeador que o Whiplash tava usando? Esse mesmo bronzeador, o Mike, né? O Michael B. Jordan, ele usou na noite anterior pra exercitar o braço, né? Aí a Anaconda, né? A Pau Brasil, né? O gigante dele, né? Ficou laranja. E ele mostra pros amigos, sem vergonha nenhuma.
E eles ficam encarando um bom tempo, assim. Põe um bom tempo nisso. Mas, de novo, você vai julgar se você tivesse a oportunidade. E depois de apreciarem bastante o gigante do Michael B. Jordan, eles se arrumam e vão almoçar, né? Tomar café, sei lá. E eles começam a falar da noite anterior. O Zac Efron começa a se lamentar, falando que aquela garota ela era perfeita, sabe? Mas, infelizmente, ela era uma do job. E aí eles falam, meu Deus, então significa que você roubou uma do job, porque ela fez o trabalho dela e você fugiu sem pagar. O Whiplash faz uma analogia também genial, o mais puro cinema, falando que ele é um Robin Hood sexual. Perfeito o seu ponto. E o Michael B. Jordan, o corno, o que tá no fundo do poço, o que literalmente, né, exercitou o braço com um bronzeador, pensando, senta no meu casacão, vai zoar o Zac Efron, dizendo que tudo nela era perfeito, né, tirando o fato que ela dava por dinheiro. E esse é o problema, porque ele é o mais ferrado do grupo, né? E aí o centro das atenções se torna ele. E todo mundo pergunta, e a garota do casacão ontem, né? Você já mandou mensagem pra ela? Aí ele, não, vocês fazem isso rápido desse jeito? Eu ainda não fiz não sei o que. Eles falam, não, você precisa fazer isso agora, porque, pelo amor de Deus, entra aí no Facebook, me passa o teu telefone, vou mandar mensagem pra ela agora, porque a esse momento já pode ter alguém mandando mensagem pra ela. Diz então que após entrar no Facebook, o Michael B. Jordan fica abalado, né? Ele fala, ela mudou. Todo mundo, ela quem? Mudou o quê? A ex-esposa dele, né? Mudou o status do Facebook pra solteira. Ele sai do restaurante completamente abalado, perguntando onde foi que eu errei, tá ligado? Eu sou gostosinho, eu sou médico, eu só tive uma namorada na vida, eu fiz tudo que precisava fazer. E aí a lição desse filme, né? É mostrar que quem é bonzinho não serve. Mesmo se você for o Michael B. Jordan. Mas eu acho que se você é o Michael B. Jordan, a sua vida não tem como ser triste. Gostosinho desse jeito vai ficar triste? Mas então o filme nos mostra que há males que vêm para o bem, porque os três vão ficar solteiros, juntos, sabe? Se um tá na merda, todo mundo vai ficar. E aí pronto, a promessa foi feita. E a partir de agora, o filme, ele começa a brilhar. Mas antes, por favor, deixa um likezinho aqui nesse vídeo, tá ligado? Pô, você tá assistindo até agora, você deve ter gostado. Inscreve no canal, pô, vai ajudar demais, mano, demais. Me segue também no Instagram ali, né, nas redes sociais. Também me ajuda muito com o meu trabalho. Agora vamos continuar. A cena agora é uma das minhas partes favoritas, porque o Zac Efron e o Whiplash, eles vão trabalhar. E chegando no trabalho, prontos pra mostrar mais uma capa de livro maravilhosa, uma das pessoas que estão sentadas lá, né, a pessoa nova que tá chegando na empresa, é a garota que o Zac Efron dormiu na noite anterior. E aí fica um climão maravilhoso, porque tipo assim, o Whiplash, ele não sabe quem é a garota. Ele ouviu falar, mas não viu o rosto dela, né, a fisionomia. E aí o Zac Efron, da forma mais adulta possível, a maturidade assim maravilhosa, ele escreve num papel, prostituta, e uma setinha apontando pra garota. É maravilhoso. Eu sempre fiquei pensando assim, e se alguém vê, né, essa folha? Nossa, esse é tão gostoso. Os chefes do Zac Efron então começam a pedir pra ele explicar o que é essa capa de livro que ele fez, que é um homem dentro de uma bolsa de uma mulher, meio que tentando fugir. E aí a garota vê que ele tá em choque e começa a trabalhar na mente dele, jogando umas indiretas que só ele vai entender. Ela fala assim, ué, esse homem aí, parece que ele vai fugir, né? Que essa garota vai confiar nele, vai levar ele pra casa dela e tal, vão ter uma noite juntos, e ele não vai ter nem a decência de ficar deitado ali com ela por algumas horas. E a pergunta que não quer calar é, por que ele vai fugir? E aí a cena dá um corte seco, mostrando o Zac Efron falando com ela depois do trabalho, explicando, bom, é que na verdade eu achei que você fosse uma prostituta. Meus príncipes e princesas, por favor, imaginem isso acontecendo com vocês. E ele fala que lê os sinais. E ela pergunta, que sinais? E ele fala, você tava usando bota de prostituta. Ela se defende falando, ué, só uma bota, todo mundo usa e tal. E ele fala, não, eu vi o livro de sexo. Só que aquele livro tava ali porque como ela trabalha, né, com isso, fazendo pesquisa de livros, ela precisou fazer pesquisa desse livro também pra publicar uma matéria. Foi só isso. Ele fala, não, tudo bem. Mas como é que se explica, então, a caixa enorme de camisinhas? E aí ela falou, bom, você não parou pra pensar que talvez esteja uma caixa enorme de camisinhas porque eu não costumo fazer muito, sabe? Parando pra pensar, faz sentido, né? Ele fala, não, tudo bem, você conseguiu explicar tudo, mas e o dinheiro, né, que tava em cima do teu balcão, né? E aí ela fala, eu moro em Nova York, né? Se você tem dinheiro vivo, eles não cobram impostos, né? Ela só tava sonegando. E aí ficou um climão de merda. Ele viu que se precipitou, né? Talvez um pouco. Ele tenta recompensar ela, falando, bom, vamos sair mais uma vez, sabe? Depois de ter falado toda essa merda, ele ainda tem essa cara de pau. Mas aparentemente tá funcionando, né? A garota fala, beleza, vamos ver, né? Vou te passar meu número aqui, e aí você me fala. Quando ele pega o papel, ele vê que ela mandou ele tomar no... Quando ele vai passar essa informação pros amigos dele, todo mundo fala a mesma coisa. Irmão, como é que tu olha
olha na cara de alguém e fala, eu achei que você era uma prostituta. A coisa mais próxima disso que eu vi foi a ex-mulher do Michael B. Jordan olhando pra ele e falando, eu fiz sexo intenso, eu quero divórcio, seu filho de uma puta. E falando nela, enquanto o Michael B. Jordan tá tentando superar a separação, quem aparece no hospital, pra uma consulta, é a própria, a vagabunda. Ela chega com um papo de que ela tá sentindo uma dor e tal, uma dor esquisita que vem incomodando ela. Mas o Michael B. Jordan, ele nos surpreende, falando, na verdade você veio porque precisa da minha ajuda. E ela fala, cara, é que eu queria pedir desculpas, sabe? Eu só penso em você ultimamente. O diabo teme essa mulher. E as relações desse filme até agora estão uma coisa, né? E o tempo vai passando e tal, e a gente vê os dois lados do Zac Efron, né? Com os amigos, eles começam a se reunir falando, bom, você precisa fazer uma listinha, né, o Mike? Eles explicam, uma listinha é a lista de garotas que você quer, né, assim, aquelas crocâncias e tal, e que você vai pegar, vai usar elas e depois vai se livrar delas, né? Mas enquanto ele fala isso pros amigos, a gente vê ele em casa fazendo desenhozinho, né? Fazendo alguma coisa pra garota que ele ficou afim, né? Que ele chamou de prostituta, que ele quer reconquistar ela. E aí a gente vê, né, na casa dela, chegando uma caixa, e dentro dessa caixa tinha o desenho que o Zac Efron fez, que foi tipo uma história em quadrinhos, dele pedindo desculpas, dela aceitando e ele saindo. E funciona, tá ligado? Funcionou. Bacana. E até aí eu não vou julgar a garota, porque, beleza, o cara foi um completo sem noção, foi um desgraçadinho, foi, mas isso foi engraçado. Vamos dar uma chance, quem sabe, né? E o que acontece? Eles marcam um cinema, e lá, nossa, eles conversam muito. Eles se dão muito bem, né? Já deu pra ver, desde a primeira vez que eles se falaram, naquela cena completamente esquizofrênica, que eles tinham, não sei se é química, né? Talvez algum distúrbio parecido, mas que eles se davam bem. E aí eles conversam sobre o trabalho, e ele explica o que ele faz capa de livro. E aí conversa vai, conversa vem. A menina pergunta, esse trabalho que você tem, né? É o que você realmente quer fazer, assim, pelo resto da vida? E o Zac Efron fala, não, tipo, eu gosto e tal, mas dizer que eu amo é meio forte, né? E ela solta a pedrada, né? Você não quer amar alguma coisa? E o Zac Efron muda de assunto, perguntando, tá, mas e você ama o que faz, né? Você gosta com o que você trabalha? Ela então diz que começou uma nova série de leituras, assim, compartilhadas, tipo um clube do livro da vida, só que um pouco melhor. E aí o Zac Efron perguntou, que legal, as pessoas vão? Ela, não, mas ela tá fazendo, tá tentando, né? Tá tentando, pô, quem nunca, tá ligado? E aí ela convida o Zac Efron pra ir. Aí ele fala, que eu tenho medo de ser o único. Ai. Ele é engraçadinho. Depois dessa noite maravilhosa que eles tiveram no café, eles vão voltando juntos pra casa, né? Eles começam a conversar, a menina falando que o sonho dela era ter a chave ali do parque de Nova York, né? Eu esqueci o nome agora e tal. E aí o Zac Efron, ele fala que o charme de Nova York é que você é rodeado por coisas de que você não pode ter. Ela fala, na verdade, o charme de Nova York é que ela faz você acreditar que pode. E, mano, ela explica, né, que quem mora nas casinhas ali perto do parque de Nova York pode ter a chave, né, e acesso ao parque a hora que quiser. E aí ela fala, pô, eu gostaria muito de olhar ali dentro, né, antes de comprar, fazendo uma referência também a ele, tipo, que gostaria muito de ver como é que ele é por dentro pra antes se relacionar e tudo mais. Ele fala, pô, assim, a minha casa, a gente podia ir pra minha casa, né, porque minha casa é parecida com essas casinhas aí que você tá querendo morar. A diferença é tudo que tem dentro. Mais umas risadinhas, as piadocas e tal. E aí ela retruca, falando, não, obrigado, eu preciso ir pra casa. E aí o Zac Efron fala, beleza, então a gente vai pra sua casa. Nossa, se negocia bem, hahaha. E aí eu sei que o filme, ele tenta botar um tom mais romântico, como se ele fosse realmente galanteador, quando ele solta a frase do eu só tô tentando te fazer rir. Só que a forma que ele fala é basicamente assim, eu só tô tentando te fazer rir. Bom, resultado, nada acontece, ela vai pra casa dela e o Zac Efron vai pra casa dele. Naquela mesma noite também, o Whiplash, lembra daquela amiga deles, a Chelsea, né, que sempre foi só amiga, que ajudava eles a pegar as garotas, não sei o quê? Eles começam a ter um lance, né? E aí, né, no dia seguinte, o Michael B. Jordan, já que ele tá morando com o Zac Efron, ele chega na casa dele, chega lá, deixa as coisinhas, pá, vai bater ali na porta do quarto do Zac Efron pra perguntar pra ele, né, como é que foi a noite anterior com a prostituta, né, que foi assim que ela ficou conhecida entre os amigos dele, olha só que saudável. E enquanto isso, o Zac Efron tá macetando uma mina, que a gente nem sabe quem é. Quero é sexo. O Zac Efron, o predador louco, ele não conseguiu se aguentar. Chegou em casa e chamou uma outra mina. E a garota indignada pergunta, você me chamou de prostituta? Aí o Michael B. Jordan fala assim, não, tô falando da outra. Depois dessa cena constrangedora, a menina começa a colocar, né, a roupinha dela pra ir pra casa. Já tá prontinha. O Michael B. Jordan pede desculpa por ter falado besteira. A garota sai de lá e o Michael B. Jordan começa a comemorar, tá ligado? Tipo, seu animal, você saiu com a Ellie. E aí
aí veio pra casa e depois furunfou com a Alana, que é essa garota que acabou de ir embora. Aí ele fala, nossa, mas você não presta. Mas aí o Zac Efron fala, eu fiz isso por você. Caramba, isso que é amizade de verdade, que lindo, cara. O diálogo deles ainda continua por um pouco de tempo. O Zac Efron fala que só tava montando a listinha dele, né? Que essa Ellie, a prostituta, que não é prostituta, tá chegando lá, né? Tá chegando no topo da lista. Eu não sei o que acontece quando você chega no topo da lista. É sacrificado, eu não sei. E que essa Alana deu o então, né? É o nome do filme, o momento do então, ou então. Então ela vai ter que sair da lista, né? É hora de vazar. E depois disso, o Zac Efron, ele chama a Ellie de novo pra sair, né? Fala pra ela estar arrumadinha, bem bonita, né? Roupa formal. É que eles vão pra algum lugar. Ele não especifica qual que é o lugar. Meio misterioso e tal. Depois ele chega em casa, né? Ele vai entrar no banheiro junto do Whiplash, mas lá dentro já tá o Michael B. Jordan. Ele tá no telefone falando com a ex-esposa dele, falando assim, preciso que você fale comigo, não sei o quê. Aí assim que eles entram, ele disfarça, né? Guardando o telefone no bolso. E os amigos começam a falar da menina do casaco, achando que o Michael B. Jordan tá superando e tentando sair com uma outra mulher, o que não é verdade. Uma coisa que é muito curiosa nessa cena é que os três eles começam a mijar um do lado do outro. Só que eles estão no banheiro do Zac Efron. Ele tem 3 privadas. No dia seguinte, o Zac Efron, ele encontra a Ellie e eles vão naquelas casas. Sabe aquelas casas que a menina falou que era o sonho dela de morar, né? De ter a chave do parque de Nova York. E aí a gente vê que o Zac Efron, na verdade, é um psicopata, né? Porque ele tá trabalhando no psicológico da garota, mexendo com os sonhos de vida, sabe? E aí você deve estar se perguntando por que ele marcou, né? De ver esses apartamentos por dentro. Tipo, eles vão morar juntos? Não, não é nada disso. Eles chegam lá, bem bonitinhos. O Zac Efron passa um nome falso, tanto dele quanto da Ellie. A mulher da imobiliária, se eu não me engano, começa a passar, entra pelos apartamentos, pelas casas, né, mostrando como é que é por dentro e tal. E aí mostra, olha só, quem mora aqui tem acesso a essa chavezinha aqui, né, pra entrar no parque, não sei o que, guarda ali na gaveta. E aí o Zac Efron pergunta, pode me mostrar o andar de cima, por favor? E a senhora fala, claro, vou te mostrar. Ela sobe e tal. E o Zac Efron rouba a chave e fala que eles têm pouco tempo pra sair de lá. Psicopata. Já o Michael B. Jordan tá lá no trabalho dele e chega a ex-mulher dele desesperada, com medo de que, mano, acabou a vida dela, porque a forma que o Michael B. Jordan falou é como se ela estivesse mal, né? Porque ela fez alguns exames recentemente, o Michael B. Jordan é médico, por que ele falaria com ela do nada pra ela ir no médico, né? Tipo, mano, meu Deus do céu, eu vou morrer. Aí o Michael B. Jordan fala, não, relaxa, não é nada disso não, só queria conversar contigo e tal. E ela fica estressada com o Michael B. Jordan, né? Porque o monstro da relação é ele, afinal de contas, é claro. E o Mike, ele pergunta onde foi que deu errado entre eles, né? O que aconteceu? E o que a vovózona 3 fala, né? Ela fala que quando eles se casaram, né, com 23 anos, eles eram muito novos, certo? Ela fala que acredita que o Mike não estava preparado pra viver uma vida sem aventura, né? Sem grandes emoções, sem espontaneidade, né? Jogando a culpa dela ter feito sexo intenso com o advogado dela, né? No Michael B. Jordan, né? A culpa é dele, afinal de contas. E aí o corno, ele fala assim, você quer espontaneidade? Então vamos lá. E aí ele começa aquelas deliciosidade toda, né? Aquelas coisas bem gostosinhas no hospital, ali na sala onde ele trabalha. Eles fizeram isso na cama de paciente doente, né? O Michael B. Jordan, sabendo que ele podia ser demitido a qualquer momento. Ele botou o emprego dele em risco pra uma mulher que macetou gostoso no pelo com outro cara. É isso aí, então. E nesse momento, aparentemente, todo mundo tá se dando bem, né? O Zac Efron tá conseguindo conquistar a Ellie, o Mike pegou a ex-esposa, o Whiplash, né? Ele tá ali com a Chelsea. E aí, mais tarde, né, à noite, a gente vê o Zac Efron com a Ellie naquele parque, e aí ele entrega a chave pra Ellie. Vocês podem estar pensando assim, nossa, gesto romântico, bonitinho, né? Era o sonho dela ter essa chave. Mas se você não entendeu, eu tô aqui pra te explicar. O Zac Efron, ele cometeu um crime, né? Ele roubou aquela chave. E aí essa chave que ele roubou, ele passou pra menina. Ele é um completo psicopata, porque a culpada seria a menina. Além dele mexer com todos os sonhos de vida daquela garota. Resultado, eles vão pra casa dela e macetam. Na noite seguinte, né, desse filme com um enredo muito complexo, a gente vê os amigos na casa do Zac Efron jogando videogame, curtindo a noite, tranquilos. Só que antes do Zac Efron chegar em casa, ele chamou a Ellie pra passar lá depois, porque ela tá meio chateada, né? Porque mais uma vez, ninguém apareceu naquele negócio do livro que ela faz, poesia, alguma coisa assim. E aí, beleza, e a gente vê a convivência dos 3 marmanjos que agem como adolescentes. O Mike, ele conta que ele macetou no hospital. E então, no meio do diálogo deles, o interfone toca. E é a Ellie que tá lá embaixo, querendo subir. Do nada, o Whiplash, ele tilta, né? Ele começa a entrar num negócio assim, mano, por que você tá trazendo essa garota pra cá? Isso aqui é coisa de homem. Hoje é noite dos meninos, a gente vai jogar, a gente vai beber. Eu quero peidar aqui, por que essa mina vai ficar aí, tá ligado? Aí o Michael B. Jordan fala, é isso mesmo. Porra, é coisa de macho. Vai trazer fêmea pra cá? E aí o Troy, ele fala, que o apartamento é meu, né? A menina chega, tal, todo mundo com aquela cara de bunda. Ela se mostra um pouco, como que eu posso dizer? Fora dos padrões, né? Que as meninas têm que ter, digamos assim. Ela bebe uísque, ela traz o uísque pra eles e tal. Ela chega, ela amassa no
videogame e ela é muito legal. E no final das contas, eles começam a gostar muito dela, né? Só que ela vai embora cedo, falando que precisa ir pra casa. E aí chega um momento que o Whiplash ele não quer deixar ela ir pra casa de tão legal que ela é. O Michael B. Jordan também não. Tipo, todo mundo amou essa garota é do caralho. Só é triste que ela tá se envolvendo com um psicopata. Antes dela ir embora pra casa, ela fala pro Zac Efron: olha, daqui a pouco chega meu aniversário, tá? Daqui a pouco tá chegando, eu vou fazer uma festa surpresa pra mim mesma. Normal. E aí ela fala, olha, todo mundo vai fantasiado, né? Todo mundo vai arrumar uma roupa pra ir. Arruma uma também e vai lá pra se divertir e tal. E aí, mais pra frente, se preparando pra grande festa surpresa, que não é surpresa, que é surpresa, mas que não é surpresa na verdade, pra Ellie, né? Que é ela mesma que tá organizando pra ela mesma. O Zac Efron vai comprar uma fantasia num sex shop. Ele e o Whiplash. E eles começam a conversar. O dono do sex shop vê os dois juntos. Ele pergunta, vocês estão precisando de ajuda? Vocês querem alguma coisa pra vocês dois usarem juntos, né? Eles ficam, ô meu patrão, calma aí, meu patrão. A gente não é gay, assim, com todo respeito, né? A gente não é gay, não. A gente só tá procurando uma calcinha com um pintão. Eu sei que isso é meio gay, que a conversa de alto nível começa. O Zac Efron fala assim, eu quero te fazer uma pergunta. Whiplash, se você fosse gay e não um baterista, você me namoraria? E ele fala, não. O Whiplash, ele fala, você não faz o meu tipo. E o Troy fica meio ofendido, né? Aí o Whiplash, ele pergunta, tá ofendido? O Zac Efron confirma. E o Whiplash fala, eu caguei pra você. Chega um momento maravilhoso, que o Whiplash, ele acha um pinto que ele infla, sabe? Tipo, que nem um balão. Eu nem sabia que isso existia. Ele infla e desincha, né? E aí o cara fala, isso aí vem com um balão extra, tá? Só pra você saber. Aí ele pergunta, mas por que vem com balão extra, né? Aí ele fala, caso estoure esse, né? Aí o Whiplash, ele pergunta, mas por que estouraria, né? Aí o cara, se você sentar com muita força. E aí chegando, né, na festa, na tão aclamada festa da garota, todo mundo muito bem vestido. Que roupa é essa? Radical. Com 30 centímetros de pau. Essa, meus amigos, era a noite que ela iria apresentar o Troy, né, os pais dela. Os pais dela estão na festa. E ela apresenta mesmo assim. Ele passa, né, pra falar com eles e tal. E esse pintão dele, de 30 centímetros, molha na bebida da mãe dela, né? E aí, pra quebrar o gelo, ele, não pode desperdiçar a piada. Tá acontecendo. Acabei de criar aquele drink, a caipiroca. Porém, meus queridos, surpreendentemente, tudo começa a dar certo, porque todo mundo tá numa vibe tão boa. O pai dela começa a gostar muito dele, eles conversam legal, assim, sabe? Um papo gostoso. A Ellie acha fofo, porque o pai dela não costuma gostar das pessoas, mas o pai dela achou ele muito corajoso por ter ficado ainda na festa, sabe? A maioria teria ido embora, mas ele não, ele ficou até o fim. Ele foi lá, se apresentou na cara e na coragem, botou o pinto dentro do copo da mãe dela e volta a falar, tá tudo dando certo, tudo se encaminhando pra um relacionamento entre todos eles, né? O Michael B. Jordan com a digníssima vagabunda, o nosso mano bateria com a Chelsea, inclusive ele tem um diálogo com a Chelsea, né? Naquela mesma noite também, eles gostam de conversar sempre na mesma noite, todo mundo, né? Ele tem um diálogo com a Chelsea em que ela pergunta se eles vão ter algo sério, né? E tal, eles confirmam, e aí ela pergunta, mas você contou isso pros meninos? Eles aceitaram de boa? Aí ele fala, contei sim, tá tudo certo, né? Mentindo, obviamente. Bola pra frente. O Mike, né, pelo fato dela, da ex-esposa dele, por ela ter falado que ele não era espontâneo, agora eles estão macetando todo dia. Mas, infelizmente, meus príncipes, minhas princesas, tudo que é bom dura pouco. Então, num fatídico dia, naquele mesmo barzinho que eles sempre vão, né, temos a dupla de amigos ali reunidos, né, porque o Michael B. Jordan ainda não chegou. E aí o Zac Efron fala, mas cadê a Chelsea, né? Porque ela tá sempre com a gente e tal. E aí o Whiplash, ele fica, não sei, eu acho que não veio. Ele tem a oportunidade de falar que ele tá tendo um relacionamento com a Chelsea, mas ele não consegue, porque o Mike chega na hora. Ele chega muito feliz, assim, radiante. Claramente transou. Todo mundo nota. Ele fala que realmente é isso, né? Que ele tá muito feliz de ver os amigos dele, mas também porque, né, macetou. Mas ele fala que é aquela garota, a outra garota, que não é a ex-esposa dele. Todo mundo mentindo um pro outro. E aí o telefone do Zac Efron começa a tocar. É ele ligando pra ele. E aí ele fala, não vou atender não, porque agora eu tô com os meus amigos, né? Meus compatriotas, a gente tá curtindo. Depois eu atendo ela. A menina liga de novo, ele não atende. A menina liga de novo, e os amigos falam, atende logo, não sei o quê. Quando atende, é a notícia de que o pai dela morreu. E aí a gente vê depois os três discutindo, porque o Zac Efron tá falando que não vai no enterro, porque o significado que teria por trás, né, se ele fosse no enterro do pai dela, seria de que eles estão juntos, de que eles têm algo sério, e por isso ele não vai. Eu não conheço pessoa pior do que este filho de uma puta. E pior, isso acontece no dia de Ação de Graças, né, que é um feriado lá dos Estados Unidos, onde normalmente se passa com a família. Vai ser o dia do enterro
do pai da garota, né? Imagina que barra, imagina que momento difícil. Ela precisa de apoio. É a coisa mais humana a se fazer. E aí, como já ficou muito claro no filme, quando dá ruim pra um, né? Quando começa a ficar um clima esquisito pra um, começa a ficar o clima esquisito pra todo mundo. Então, nesse mesmo dia de ação de graças, o Mike, ele prepara toda a comida, fica esperando ali pacientemente a sua esposa, vai ali no armário, vai arrumando algumas coisas, acha um casaco, ele faz uma cara estranha, né? A gente não sabe o porquê, e também o filme não quer explicar agora porque a gente corta pro Whiplash baterista. O Whiplash baterista tá indo passar o feriado com a família da Chelsea, né? Coisa séria, coisa de namoro. O pai da Chelsea trata ele mal, tá certo ele, não vou mentir. A gente volta de novo, né, pro Mike, pro Michael B. Jordan, e a esposa dele chega, né, atrasada ali pra comer, mas chegou. E ela chega falando, nossa, você fez tudo do jeitinho que eu gosto, você lembrou disso, nossa, você fez a comida do jeito que eu amo, deixou o vinho preferido, meu vinho favorito que eu amo desde sempre, nossa, muito obrigada. E aí o Michael B. Jordan tá sério, assim, falando, não sei, esse tá com gosto estranho, né, não tá meio esquisito? Ela fala, não, pra mim tá normal, né? Aí ele fala, não, como se tivesse alguma coisa errada, né? Eu achei o casaco dele ali, por que o casaco dele ainda tá ali? E ela fica, não, a gente pode aproveitar o momento e tal. Aí ele, aproveitar o momento? O que a gente tá fazendo então? Ela fala, sei lá, eu acho que a gente tá se divertindo, né? Caralho. Meu Deus do céu. Ela tá competindo com o Zac Efron. Claro, ela tá perdendo, né? O Zac Efron é desumano. E aí o Michael B. Jordan, indignado, falando assim, mano, a gente tem tudo. Eu já te dei de tudo. Não tenho do que reclamar, tá ligado? A gente tem uma vida estável, eu sou médico. A gente mora num apartamento bom. Porra, eu sempre te tratei muito bem. Dei os melhores presentes. Sempre fui respeitoso, nunca te traí, nunca nada. Meu Deus. Aí ela fala, mas a gente nunca falou sobre filhos, né? Por que a gente nunca falou sobre filhos? Mano, ela tenta jogar a culpa nele. Mas então, finalmente, ele tem um momento de clareza. Ele põe a cabeça no lugar e sai de lá. Depois disso, ele começa a treinar boxe e a gente vê o filme Creed. Obviamente é brincadeira. Depois que ele sai e fecha a porta, ele vira e fala com a porta fechada assim, por favor, só preciso ouvir você falar. E aí ela fala, eu não te amo mais. No que transformaram o Michael B. Jordan? Eu já vi agressões, eu já vi acidentes de trânsito menos feios do que isso. Bom, tá tudo uma merda, né? O Zac Efron não foi no enterro, esse maluco desumano, e foi parar na mesma festa onde tá o Whiplash com a Chelsea. Depois disso, o Michael B. Jordan também chega nessa mesma festa. Chelsea e o Whiplash estão no banheiro, né? Macetando. Nesse meio tempo, o Whiplash ele ficou fazendo piadinhas com a avó da Chelsea, falando que iria pegar ela. E quando eles estavam no banheiro se pegando, né? No caso, não ele e a avó, ele e a Chelsea, chega o Troy, o Zac Efron, e aí ele fala, meu Deus, a tua avó veio atrás de mim, aquela safada, tal, fazendo piadinha engraçada. Mas aí ele percebe que é o Zac Efron, ele congela, né? Chega também o Mike ali, e aí eles veem o Whiplash no banheiro com a garota. Ele começa a se explicar falando assim, calma, Zac Efron, não é o que você tá pensando. E a Chelsea, como assim não é o que você tá pensando? Aí o Zac Efron, meu Deus, vocês estão namorando, que nojo, não sei o quê. O Whiplash fala assim, calma, não é bem assim. É, Chelsea, como assim não é bem assim? E aí o Mike chega e fala, que merda que tá acontecendo? E quando o Michael B. Jordan chega, ele fala a verdade. Ele fala que estava com a Vera, com a sua ex-mulher, e fala que tentou dar certo, mas que não funcionou de novo. E o Zac Efron, com a sua lucidez também nessa única frase, ele pergunta, mas por que você foi tentar dar certo com ela de novo? E o Mike fala, é isso que eu faço. Eu tento consertar as coisas. Você não entende, né? Que você não se importa com as pessoas. E o Zac Efron fala, não. Você quebrou a nossa regra, a nossa promessa. Fiz isso por vocês. Por isso que eu não fui no enterro do pai da garota, né? Imagina eu, nada a ver. A menina ali se acabando de chorar e eu dando apoio pra ela emocionalmente, né? Eu devia ter comido o pai dela. Tava um climão de merda, todo mundo meio bolado. O Mike principalmente, né? O Zac Efron aparentemente também. Menos o Whiplash, ele tá mais de boa. Tá até sem calça, né? Cobrindo o pinto com um paninho. O Mike fala que o Troy, o High School Musical, nunca fez isso por eles. Que na verdade ele faz tudo por ele mesmo. Que ele é muito egoísta, né? E aí o Zac Efron fala, você só tá assim bolado porque a tua mulher tava dando intensamente bem gostoso, né? No pelo pra outro cara. Eu acho que ele não assistiu Creed. A briga separada. O Zac Efron sai de lá muito bolado, falando que ele quer viver sem eles, né? Porque ele não precisa deles pra nada. E aí, cara, a amizade vai acabando, sabe? Tipo, o Mike vai seguindo a vida, o Whiplash vai seguindo a vida, né? O Zac Efron vai seguindo a vida, sozinho, triste, né? Cabisbaixo. E aí, cara, a gente tem uma das cenas que de verdade me deixa triste até hoje. Ele chega, de repente, pra Ellie, chega assim falando, oi, né? Aí ela fica, oi, tudo bem? Ele fala, eu adoraria. Aí ela, adoraria o quê? Ele, quem sabe tomar alguma coisa, né? Um chazinho, um café, um banho. E aí ela fala, eu não tô nessa brincadeira, sabe? Tipo, a gente é adulto. Cara, coisas sérias aconteceram. O meu pai morreu. Ela falando que o pai dela morreu, que tudo que ela pediu, né, era um pouquinho de apoio. E pela primeira vez, nesse filme inteiro, o Zac Efron não conseguiu o que ele queria. Ela ainda devolveu o crime, né, que ele cometeu, devolveu aquela chave que ele tinha
tinha roubado pra ele. E a gente vê o quanto ele é deprimente, né? O quanto ele é um cara merda, né? Convenhamos, assim, tipo, além dele ser um merda, a vida dele é triste. Ele volta pra aquele bar sozinho, conversa com um cara aleatório falando sobre namoro e tal. O cara não dá bola pra ele nenhuma. Ele depois tenta, sabe, preencher esse vazio que ele sente com a Alana de novo. Ele sugere, tipo, e se a gente hoje não fizesse aquelas coisas, se a gente conversasse e tal? E a Alana ri dele, né? Dispensa ele, assim como ele fazia com todo mundo. Ele tá sozinho, na merda. E pra mim o filme poderia terminar desse jeito. Nossa, ia ser tão gostoso. E depois de muito tempo sofrendo e sozinho, ele percebeu que tava errado. Olha só, né? Quem diria, né? Quem diria? Ele aparece na casa do Michael B. Jordan com um sorvete e uísque, meio que, né, mostrando que tava querendo pedir desculpas. Eles se entendem, afinal de contas são amigos há muito tempo. E o Michael B. Jordan deu um belo de um cruzado na cara dele, então acho que deu pra expressar um pouquinho da raiva. Depois disso ele vai encontrar o Whiplash pra pedir desculpa pra ele também. O Whiplash, ele tenta, né, dar aquela maquiada, aquela disfarçada, falando assim, não, sobre a Chelsea, cara, eu acho que eu vou continuar sozinho mesmo, entendeu? Acho que eu tô bem sozinho, ficando com várias e tal. E o Zac Efron, tá mesmo? Ele fala, tô. Ele fala, e por que você não faz uma cena, né? Fala pra ela o que você sente. Mano, faz grande. Faz que nem nos filmes. Eu amo quando um filme fala, faz que nem nos filmes, estando dentro de um filme. É maravilhoso. E aí o Whiplash, ele começa a abrir o coração, né, falando o quanto ele adora a garota, o que ele adora, né? Tipo, eles têm o mesmo tamanho. E aí a virilha se encaixa perfeitamente, sabe? É raridade isso. Ele fala o quanto gosta do sorriso dela, o jeito dela, a forma que ela encanta as pessoas. Ele começa a falar os mínimos detalhes que ele ama. Só que, mano, ele vai ganhando uma coragem, uma vontade de viver, uma vontade de se libertar, sabe? Porque o amor é lindo, né? Então, ele fala assim, vai lá, vai falar com essa mulher, cara, fala que você a ama, não sei o quê. O Whiplash fala, eu vou. E aí ele é atropelado. E a gente vê, né, ele no hospital, ele foi atendido, obviamente, pelo Michael B. Jordan, o único médico de Nova York. Você é doente, moleque. Lá no hospital, a Chelsea vai ver ele, porque acha que ele, quase bateu as botas, e realmente foi quase isso. Ele pede desculpas pra ela, fala que ele quer namorar com ela, que ele realmente gosta muito dela, e que não deveria ter feito aquilo, que não deveria ter tido vergonha de falar com os amigos, né, por medo do que iriam pensar. Michael B. Jordan, saindo do hospital, liga finalmente pra menina de óculos, a menina que sentou no casaco dele, né, e eles marcam o encontro. E o único maldito que tá sozinho, e que deveria terminar assim pelo resto da vida, é o Troy. E o que acontece no final é que ele ganha inspiração dos seus amigos, né? Eles incentivam ele aí naquele negócio dos livros que ela tinha falado de poesia da Ellie, né? Que ninguém ia. Só que aparentemente agora tem muita gente indo, inclusive. Fala pra ele lá, sabe? Fazer algo grande, algo que nem nos filmes, pra ele tirar o peso do peito. E ele vai lá. Mano, se arrisca na frente de todo mundo, passa mico. Mano, lê uma poesia que não é bem poesia. É ele literalmente só imaginando coisa e falando o que ele sente pra ela, né? Como se fosse uma poesia pra galera escutar. Ele chora no meio do discurso, no meio das coisas que ele tá falando. Ele faz referência àquele momento completamente esquizofrênico da primeira vez que eles se viram, né? Aparentemente não dá muito certo, mas ele pede pra ela encontrar ele ali no parque de Nova York, e aí a gente volta lá pro início do filme, onde ele já tá 4 horas congelando no frio, ou seja, mostrando que ela parou um tempinho pra pensar se ela ia ou não. Mas no final das contas, ela foi. E assim que termina Namoro Liberdade, né? O filme com a tradução que estragou o significado do filme, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi bem divertido fazer ele, mas minha bateria tá acabando do telefone, eu devo estar com 3%, então a câmera já deve estar desligando daqui a pouco. Eu preciso correr, tá bom? Um beijo, galera, amo muito vocês. Se inscreve aqui no canal, me ajuda nesse processo, tá? Segue lá no Instagram e se inscreve no canal principal. Valeu, tamo junto!